Olá, amigo e amiga do Papo Católico, eu sou o Daniel e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, mas também é um tema extremamente, de tão importante que é, também é polêmico, que é política e fé e viver na política. Como é que é ser um católico ativo e praticante na política? E para isso nós temos um convidado muito especial aqui, que é o deputado Evandro de Araújo. É isso, Evandro? Evandro Araújo, isso mesmo. Evandro Araújo. Então, o Evandro Araújo, ele está falando de Marialva, no Paraná. Está no segundo mandato já, né, Evandro? Isso, segundo mandato, deputado estadual. Legal. Então, olha aí, é alguém que conhece muito de política e vai bater um papo bem bacana com a gente hoje. Evandro, esse papo é muito importante, muito pertinente, porque não é incomum a gente ouvir na igreja as pessoas dizendo: ah, mas fé e política não se misturam. Fé e política não combinam. Não misture fé e política. Não misture as duas coisas. Obviamente você não concorda com essa afirmação, porque você é político, mas comenta pra gente, o que você pensa dessa frase? O que essa frase diz para você? Bom, primeiro, Daniel, um prazer estar com você. Você é uma pessoa que eu admiro. Cara, você tem luz, tem brilho, tem garra. Você tem presença de Deus e eu preciso falar isso aqui, sabe? De público e é de coração. Obrigado, é igual, é recíproco. Segundo, direto à pergunta, eu vou dizer para você assim, olha, Jesus, na grande obra de salvação do Pai, ele veio nos salvar por completo. A obra de Jesus não é uma obra só espiritual. A obra de Jesus é uma obra humana, né? Ele elevou, se fazendo homem, se fazendo humano, elevou a dignidade dos seres humanos, da pessoa humana, né? Nós ganhamos um selo de dignidade quando Deus se faz homem, né? Quando ele abre mão da sua condição divina e ele abre mão do seu ser divino para se fazer pessoa humana, ele nos deu uma dignidade inigualável, uma dignidade que a doutrina social da igreja diz que é intransferível, que é inalienável, quer dizer, inegociável. E a salvação em Jesus, ela é uma salvação por completo, não é uma salvação assim, olha, eu alcanço a tua vida espiritual. Não, eu alcanço a tua vida social, a tua vida psíquica, a tua vida emocional. Eu vou te alcançar por inteiro, porque essa obra é uma obra para salvar o homem inteiro, né? Claro, a obra de Jesus, ela é perfeita, a obra de Deus é perfeita. Então, assim, nós não podemos separar, segmentar a nossa vida e dizer que uma parte da nossa vida não se mistura com a outra. Você dizer que política e fé não se misturam é como se você dissesse assim, olha, o teu espírito e teu físico não se misturam. Né? Ótima ideia. Nós somos uma pessoa completa, e essa pessoa, nós somos corpo, mente, alma, espírito, portanto, e nós somos uma pessoa, né? Então tudo em nós é uno, nós somos também, temos facetas diferentes, mas somos um. Então não dá, seria como a gente separar a própria vida da gente, né? Como você vai evangelizar alguém que está com fome? Como é que alguém vai escutar o evangelho se ela tem fome, né? Perfeito. E como é que essa pessoa vai conseguir acolher por inteiro a mensagem do evangelho se ela está à margem, né? Se ela está delegada a uma situação de marginalização, ela está à margem, ela não tem o mínimo para sobreviver, ela não tem saneamento básico, ela não tem educação, ela não tem alimento. Então, assim, é uma questão. A pergunta é ao contrário: como não unir essas coisas, né? Como não unir? Então, assim, eu vejo isso, sabe, Daniel, que a nossa vida é uma só, né? Então, agora, as pessoas falam muito isso porque elas confundem uma coisa ruim, uma imagem ruim, um estigma que tem a política, né? Uma representação social, a política tem uma representação social de coisa ruim, de erro, de engano e tal, e elas misturam. Mas quando você busca a raiz da política, dos filósofos, quando você vê a visão da Igreja Católica sobre o que é política, que os papas disseram sobre política, aí você fala assim, peraí,
né? Essas coisas nunca podiam estar separadas. Então, Perfeito. acho que é isso. Fazer algumas reflexões aí sobre o que você falou, eu concordo 100%. Frederic Ozanam, né, um grande evangelizador por obras, né, católicas, um dos fundadores dos vicentinos, ele dizia: antes de você pregar a alma em alguém, essa pessoa, antes de você pregar para alguém, essa pessoa precisa descobrir que ela tem alma, né, que ela é um ser humano. E isso é muito importante. E também o que você falou, separar corpo de vida espiritual é cair também numa heresia que a igreja combateu, que é a heresia agnóstica. O que os gnósticos falavam? Que tudo que é matéria é ruim, tem que se libertar da matéria, o corpo é ruim, pensar só no espírito, né? E São Paulo, ele não vai dizer que o corpo é ruim, não, ele vai dizer que o corpo ele é frágil, né? Ele foi marcado pelo pecado, mas que ao mesmo tempo nós somos templo do Espírito Santo, que Deus habita em nós. Jesus falava do reino, né? O reino está acessível hoje, ele não só falava do reino dos céus, ele falava também do reino de Deus aqui na terra. Então é muito importante isso que você está falando, né? Como não participar, né? Se o sal perder o sabor, né, deputado, de que servirá, né? Exatamente. Sal na massa. E eu compactuo muito com isso porque eu tenho uma filosofia assim, de acompanhamento já há uns 25 anos com o Opus Dei, que fala da santidade no meio do mundo. Bom, mas você já tem uma grande experiência assim, na vida política, né? Eu estou começando a me envolver agora. E muitas pessoas, deputado, você deve ter ouvido muito mais do que eu isso, uma escala muito maior, tem aqueles que dizem: vai lá, é importante, pessoas boas na política, elas vão fazer a diferença, precisa que alguém pague o preço, vai lá, nós vamos estar orando por você. Mas tem as pessoas que dizem também: não se meta lá, cara, é muito sujo, é impossível não se sujar, é muita podridão, você vai entrar com uma roupa limpa e vai sair suja, né? É necessário, sim, mas fácil não, né, deputado? Não é fácil. Primeira coisa, sabe, Daniel, o que tem que estar muito claro para cada um que se envolve na política é uma coisa chamada vocação, um chamado para isso, né? A gente que é cristão católico, e que é cristão, né, mas eu falo assim, a gente tem uma vivência católica, a gente acredita muito numa coisa chamada vocação, né, que significa chamado também, né? Deus nos chama para uma missão, Ele nos envia para uma missão, né? E uma coisa que traz uma plena realização para a gente é descobrir qual é a nossa missão, né? Para que eu existo, né? O que vai me encher de alegria, né? Não é que o Senhor chama alguém para ser deputado ou para ser vereador ou mas o Senhor chama alguém para a política, mesmo que não ganhasse nada, mesmo que não recebesse nada por isso. Alguém que naturalmente se interessa pelas coisas do bem comum, pelas coisas da vida coletiva. Alguém que se incomoda com a injustiça, com a dor do outro, com o sofrimento do outro. Alguém que olha para si e diz: olha, assim, eu tenho isso e eu me incomodo porque uma pessoa não tem as mesmas condições. Não se trata só de quem foi atrás, de quem correu atrás, de quem não correu. Claro, isso também é verdade. Eu acho que nós temos esse aspecto, essa dimensão também dos méritos que cada um tem por alcançar as coisas. Mas esse mundo, esse planeta, essa existência, ela foi feita para que nós vivêssemos com uma dignidade maior. Né? O Padre Léo dizia assim: olha, eu tenho dó. O maior miserável é aquele miserável que não conhece a Deus, né? Então, como na evangelização a gente tem que ter... Ele falava assim: eu tenho um dó de quem não conhece a Deus, né? Ele falava isso. A gente precisa, quando foi evangelizado, a gente se incomoda com alguém que ainda não descobriu essa grande graça. Também na nossa vida social, a gente se incomoda quando alguém ainda não tem acesso à educação, quando alguém não tem acesso à saúde, quando alguém está sofrendo com um filho no colo, numa fila de uma UBS, de um hospital. Então, essas coisas precisam nos incomodar, né? Porque, afinal de contas, nós temos um Estado que cobra bastante imposto, o Brasil é um dos campeões aí do mundo. O Brasil rico, não só é um país rico, de riquezas naturais, exatamente.
um país de proporções continentais. Então, assim, alguém que se incomode, alguém que tenha vontade, seja participando de um conselho municipal, de um conselho estadual, sobre discussão de políticas, seja se envolvendo numa iniciativa de uma associação sem fins lucrativos, seja fazendo qualquer coisa que interfira na vida dos outros, no bairro, tal, essa pessoa então assim, a pessoa precisa ter esse chamado, né? Quando você tem esse chamado, aquilo que não é fácil se torna pelo menos mais palatável, você consegue transitar, você consegue... e a política também é a arte de se relacionar, né? Quem não gosta de gente, quem não gosta de estar com as pessoas, quem não é só se incomodar com a dor do outro, mas você precisa gostar das pessoas, gostar do outro, né? Gostar de gente. Quem não gosta de gente, quem acha que não pode tocar na pessoa, quem acha que... Né? Vai trabalhar com computador. Então, assim, você entendeu? Então, assim, eu acho que é um requisito. Então, não é fácil mesmo, não. Mas é preciso descobrir a vocação. Tem um texto bem bacana do Rubem Alves, que ele escreveu por ocasião dos 500 anos do descobrimento do Brasil. Ele publicou esse texto alguns anos atrás, e ele falava muito da vocação política. Ele falava, escrevo para seduzir os jovens à vocação política, né? Ele não fala da dimensão do chamado de Deus, mas ele fala que tem pessoas que são políticos por vocação. E assim, é isso que nós temos que descobrir. Essas pessoas precisam ocupar esses lugares, né? Se essas pessoas não ocuparem, Daniel, os gigolôs da política vão ocupar. Sim, né? Vai ficar espaço vago, né? E na sua vida, assim, deputado, como é que foi? Você sentiu um chamado especial? Ou você foi descobrindo? Ou você foi um caminho natural? Você foi descobrindo que gostava de política? Teve algum evento específico que te deu assim, um clique, assim, pô, eu vou tentar, vou entrar para a vida política? Bom, primeiro, meu grande dilema foi a minha vocação para estado de vida. Eu achava muito que o Senhor estava me chamando para ser padre, né? Então eu fiz longos retiros, eu fiz direção espiritual, né? Eu fiz caminho espiritual com padre, com leigos, com psicólogo. Eu fui buscar uma descoberta, eu fui para o seminário, eu fui para o convento das freiras fazer retiro, rezar. Eu fui descobrir, eu fiquei um tempão sem namorar, eu era jovem, imagina, 25, 24 anos, 25, fiquei longos períodos sem namoro, porque eu queria muito discernir, queria muito fazer a vontade de Deus. E então, a primeira coisa que eu descobri foi a minha vocação para o matrimônio, né? E eu descobri, hoje eu sou casado, eu tenho 4 filhos hoje. Legal. Né? Mas até então eu tinha muita dúvida se o Senhor não me chamava para ser padre. E junto com esse chamado, a vida matrimonial, eu senti o chamado a um outro sacerdócio, que é o sacerdócio da política, né? Isso depois de casado? Assim, foi depois de casado isso? Depois de casado. Sua mulher aceitou numa boa isso? Como é que foi? Ela não teve nenhum receio, medo? Quando eu comecei a namorar minha esposa, eu comecei a namorar no meio de uma campanha para vereador. Né? Então, assim, ela estava sabendo que ela estava entrando. A gente estava no ralé uma vez, a gente estava conversando sobre namoro e tal, Maringá, no ralé Maringá. Aí eu falei para ela assim, ó, eu tenho vontade de servir o mundo, servir a sociedade. Eu tenho vontade de amar as pessoas. Eu não quero só cuidar da minha vida, dos meus interesses, da minha família, dos meus bens. Eu quero cuidar, né? E ela falava assim, eu também sinto um chamado, porque a minha esposa trabalhava muito com a promoção humana na renovação, né, na época. E ela falava, eu também sinto tal. E assim, eu falei para ela, olha, quem casar comigo, já falei logo, quem for casar comigo, vai ter que gostar, vai ter que se interessar pela vida e pela dor dos outros, né? Então, assim, isso começou, esse interesse pela política começou antes até, quando jovem, de olhar alguns testemunhos. Eu vi algumas pessoas que tinham pregado para mim o discipulado na renovação carismática e que, de repente, essa pessoa estava lá se candidatando. Eu falava, mas como? Não pode, né? Não pode, tal. Eu também tinha essa mesma visão lá, não pode, tal. E, de repente, eu descubro que essa pessoa era uma pessoa extremamente séria e que estava ali com um propósito mais nobre, né? Como diz o Papa, com uma intenção de praticar a mais alta caridade, né? E aí eu falei, puxa vida, então, cara, isso existe mesmo, existe gente do bem,
querendo fazer política séria. E aí, eu comecei dessa forma. E não imaginava que eu seria candidato. Eu gostava de ajudar as pessoas que eram candidatos que eu acreditava. Eu gostava de acompanhar a crônica política no Brasil, os jornais, acompanhar, ler muito, comecei a ler doutrina social da igreja, comecei a conhecer documentos, a sistematização toda da doutrina social, desde a Rerum Novarum, com o Papa Leão XIII. Então eu fui trabalhando nessa perspectiva. E aí essa coisa foi se consolidando, a ponto de eu me ver um dia pré-candidato a vereador, e fui candidato a vereador, e, enfim, e aí começou tudo. Aí na sua cidade? Aqui em Marialva. E esse chegou a ganhar para vereador ou não? Como é que foi? A primeira eleição, como nós tínhamos muito claro que o importante não era ganhar só, claro, o importante era, sabe o que a gente fez, cara? A gente lançou uma campanha, sem chapa, só um candidato, que era eu. Sem coligar com ninguém. Aí eu fiquei o vereador mais votado da história da cidade, porque num colégio eleitoral de 18 mil eu fiz 1.286 votos. Muito bom, nossa, espetacular. Somando ali com os 30 votos de legenda. Nossa. Aí eu não ganhei a eleição. Eu fui candidato a vereador, mas não ganhei a eleição. Aí na outra, mas muito eu fui campeão de voto de novo, fui muito bem votado, mas daí eu assumi o mandato de vereador na outra. Se minha mulher votar em mim, mais os meus 3 filhos, já dá 4 votos já. Você já tem 5 votos hoje, né? Eu acho que você tem muito voto, hein? Meu pai vota em mim, minha irmã. Então. Tem hora que eu ando por aí, eu encontro voto teu. Mas você tá. Que legal, que bacana essa história, que legal. E aí, cara, se você pudesse voltar no tempo e fosse encontrar lá, eu acho que você nem. Eu acompanho as tuas 2 candidaturas bem de perto, né? Porque a gente simpatiza e frequenta o mesmo movimento. Então eu conheço um pouco a história. Mas eu creio, não sei se você esperava assim, essa grata surpresa da primeira eleição já. Você esperava já na primeira eleição? Não, na verdade eu disputei uma que eu não ganhei, que eu não assumi. Para deputado? Eu disputei em 2010. Tá. Né? Isso eu não 2010 sabia. eu fiquei primeiro suplente, uma votação muito expressiva, 34 mil votos. Bastante. Eu não assumi nenhum dia. Né? Muito. Em 2014 eu fiquei primeiro suplente de novo. Tá. Só que aí eu assumi no lugar do Ratinho Júnior, que foi eleito deputado nessa chapa que eu estava, e ele assumiu a secretaria de Estado. E eu assumi o mandato de deputado no lugar dele. Só que se ele voltasse para a Assembleia, eu sairia. Só que ele não saiu, ele não voltou, e no meio do mandato teve um deputado dessa chapa que virou prefeito de Cascavel, Paranhos. E aí eu fiquei titular. Aí eu não saía mais, aí entrou outro suplente. E aí eu fui reeleito em 2018. Aí sim, a primeira vez que eu fui eleito de verdade foi essa. Mas essa tem uma votação bem expressiva, né? A segunda vez foi muito boa. Eu saí de 23 votos em 2014 para quase 65 nessa. 23 mil para 65. Muito voto. Parabéns. Deus te abençoe. Mas se você pudesse voltar lá e falar para o deputado, desse 2 conselhos, um positivo e um mais no sentido negativo, se cuida. O que você diria para o deputado, se você pudesse voltar no tempo, que conselho você daria para você mesmo, antes de entrar? Que te evitaria, talvez, alguns erros e te ajudaria mais em alguns acertos. O que você diria para o deputado, se você pudesse falar com você lá atrás? Eu sei que a gente é fruto das nossas escolhas, né? E o aprendizado se faz também a partir do erro. Mas o que você diria para alguém que está começando a política? 2 conselhos, o que você diria? Se não fosse para você, mas para alguém que está começando. Aquele conselho assim, de ouro, assim, cuida com isso, vai devagar, sei lá, o que você diria? Bom, primeiro assim, não ter medo. Né? Eu tive muito medo, Daniel. Estou confessando aqui, sabe? Em medo de desagradar, medo do que vão pensar de mim, né? Medo da reprovação das pessoas. Cara, mesmo sabendo que eu não estava querendo fazer nada errado e que eu estava querendo fazer só o bem, eu fui muito vítima do medo, sabe? Da baixa autoestima, de não acreditar, falar, puxa vida, né? Eu não devia estar aqui, filho de uma família simples, pobre, sofrida, criado sem pai.
Minha mãe praticamente analfabeta, né? É uma família muito sofrimento na infância, muita coisa difícil, apesar de ser muito amado pela minha família materna. Foi uma vida muito sofrida. E eu trouxe um pouco essa carga para esse início, sabe? De como se eu não pudesse estar ali, né? Essa coisa do medo de falar assim, poxa vida, eu estou num lugar, isso aqui não é para mim, né? Primeira coisa, assim, é isso. Você acha que na prática não foi tão ruim quanto você imaginava? Não, Ou foi bom assim, o medo, você te preparou? Como é que você vê eu acho assim, eu acho que o medo ele atrapalha você de tomar certas decisões e de agir. Eu tenho clareza que eu não ganhei a eleição antes, eu fiquei suplente porque eu tive muito medo, entendeu? Tipo assim, é como se eu não me sentisse digno, ou não achasse que eu, né, podia desempenhar um papel. Ah, tá. E Desempenho. assim, e aí essa coisa eu diria para a pessoa, porque não tem medo de assumir quem você é, a tua origem, né? Não tem medo e olhar para você e acreditar em você. Eu daria esse conselho. Então, e o outro é não querer agradar todo mundo, sabe? Eu acho que Excelente conselho. você sempre vai errar, sempre vai errar. Mas se você errar com uma vontade e com um desejo sincero de acertar, meu amigo, então pelo menos erra de consciência tranquila. Entendeu? Então, assim, uma boa dica. Porque quando você se torna uma figura pública, hoje você é uma figura pública, né? Querendo ou não, goste ou não, naturalmente você vai descontentar algumas pessoas. Eu vi uma live de um deputado que eu admiro muito, federal, que é o Biondini. Eu vi a live dele, né? E assim, muita gente elogiando, mas também muita gente criticando, né? Que entrou assim para descarregar mágoa, ideologia política, posicionamento político, né? E não importa se a pessoa é de esquerda ou de direita, ela vai descontentar. Isso exatamente. Foi muito bacana essas dicas que você deu. E dentro desse medo, você sentiu assim algum medo? Vou te fazer essa pergunta, porque é um medo que eu tenho, tá? Confessando aqui, abrindo o coração. Você tinha medo de que a política, quando eu digo a política, não a política no sentido amplo, mas a vida política no sentido de cargo, te afastasse de Deus? Poxa, porque esse é um medo que eu tenho, entendeu? Pô, mas será que eu não vou entrar na política e vou me esfriar? Será que eu não vou entrar na política e vou cada vez abandonar a oração? Será que eu não vou entrar na política e talvez o poder vai mexer com a minha cabeça? Esse tipo de medo, assim, com relação ao cargo, você teve ou não? Eu não tive, Daniel. Sabe por quê? Eu comecei a perceber logo que eu fui assumindo, e você vai ver isso se você assumir essa vocação, eu comecei a perceber que eu estava ficando melhor no que eu fazia, e eu estava me aproximando mais de Deus, me aproximando da minha vocação. Tipo assim, quando você se aproxima de um chamado que Deus tem para você, quando você diz sim, você começa a ficar melhor. Por exemplo, eu comecei a perceber que eu comecei a pregar melhor, que eu comecei a falar melhor com as pessoas, que eu comecei a sentir mais a presença de Deus. Interessante. Eu tive muitos sofrimentos. Claro, sempre haverão provações, né? Provações, tentações, né? Inevitável, né? Inevitável. Mas eu nunca deixei a minha raiz, sabe? Então, assim, como eu nunca deixei de estar numa comunidade, eu nunca deixei de pregar, de estar envolvido, de rezar, de estar perto, eu não cheguei a ter esse medo. Agora, às vezes a lâmpada do juízo aí, a sirene acende, né? Se você começa a se afastar, se você começa a ficar mundano, né? Mundano no sentido assim, você começa a querer aumentar muito o teu capital político, garantir a tua reeleição, você começa a arquitetar, articular, sabe? Você começa a querer se encher de coisas, cara, aí você vai fatalmente ceder a certas coisas, entendeu? Então, assim, é muito importante, para não se afastar de Deus, é muito importante estar presente numa comunidade e é muito importante saber renunciar a si mesmo. Legal. Os próprios desejos, assim, essa fama, saber que você é uma pessoa como qualquer outra, você só está numa missão diferente, né? Sim, sim. Você tem um conceito, você descobre também ajuda nesse sentido, né?
Existe na figura do conselho no teu mandato ainda ou não? Como é que está isso hoje? Existe a figura do conselho de mandato, isso também ajuda, porque você tem também um mecanismo, um organismo para o qual você precisa prestar contas, você também toma mais cuidado. Você também cobra mais de você, entendeu? Eu acho que o grande barato, a grande coisa, o que é legal no conselho de mandato que acompanha de fato, você ter que, de tempos em tempos, chegar e prestar conta e falar como é que tá, tal. Se tem um projeto polêmico, você partilhar isso com aquelas pessoas daquele conselho de mandato, tal. Então, assim, isso também ajuda. Legal. Eu vou te fazer uma pergunta agora, e antes, enquanto você vai pensando na resposta, a pergunta que eu vou te fazer daqui a pouco é como acompanhar o trabalho de um político, especialmente no seu caso um deputado, como é que a pessoa pode acessar isso. Mas eu tive muito tempo, você sabe, num programa na TV na Canção Nova, eu saí esse ano, e por algumas razões, mas lá eu entrevistei uma moça de Maringá, que criou um observatório. Eu achei isso fantástico, né? Que acompanhasse a vida política. E esses observatórios, fiquei sabendo que eles existem em várias cidades do Brasil. E para quem está nos acompanhando, ela me disse que em algumas cidades eles conseguiram economizar assim, acima de 100 milhões, 120 milhões, só fiscalizando, né, obras superfaturadas e tudo isso. Então essa é uma maneira mais organizada. Mas como é que a pessoa pode... vamos dizer assim, ajudar a fiscalizar e cobrar do político, deputado Evandro, que ela elegeu para estar lá? Tá, você estava dizendo que ela falou que em algumas cidades conseguia acompanhar, economizar em torno de 100 milhões só acompanhando, assim, aí você parou. Ela criou, aí eu parei. Aí... observatórios, né, feito por leigos, não ligado a partido político nenhum. Inclusive, sim, eu conheço. Não pode estar ligada a partido político. Mas como é que a pessoa, de maneira individual, deputado, pode fazer isso? Acompanhar o seu deputado, a pessoa que votou em você, a pessoa que votou num vereador. Como é que ela pode dar umas dicas para as pessoas que estão vendo a gente? Como é que elas podem acompanhar, se elas não querem se envolver diretamente num cargo político, mas se envolvendo dessa maneira, como é que elas podem fazer isso? Fiscalizar, acompanhar? Bom, primeira coisa, a pessoa precisa buscar conhecimento, né? Porque tem muita coisa que você vê sobre a política que você não entende, né? Então, por exemplo, se você quer acompanhar a atuação política do seu deputado estadual, do seu deputado federal, do seu vereador, você precisa um pouco entender o que ele foi eleito, para que ele foi eleito para fazer, né? Então, falando de atuação política, né? Os deputados estaduais, por exemplo, eles têm sessões legislativas de segunda, terça e quarta, tem 3 sessões. Além das sessões plenárias, que são à tarde, a partir das 14h30, eles têm também as comissões legislativas, né? Todas as terças, agora na pandemia não, mas todas as terças, às 13h30, tem a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. E aí tem outras reuniões de comissões que acontecem em horários diversos, né? A Comissão de Orçamento, a Comissão de Educação, Saúde, eu sou membro da Comissão de Saúde, sou membro da Comissão de Educação. Então, primeiro, acho assim, ver a presença do teu deputado em plenário, porque as pessoas falam, mas em presença em plenário não conta. Conta muito. Ver a presença em plenário e ver como é que ele vota determinados temas, né? Você precisa poder saber acompanhar isso. As sessões são transmitidas, né, pela TV Assembleia, e as sessões dos deputados federais são transmitidas pela TV Câmara. Legal. Os deputados federais têm sessões de terça, quarta e quinta. Algumas extraordinárias na segunda ou até na sexta, pode votar, temas polêmicos, os caras convocam sessões para sábado e tal. Mas geralmente as sessões ordinárias elas são de terça, quarta e quinta. E os nossos estaduais aqui, segunda, terça e quarta. Então acompanhar pelo site do deputado, o site de cada deputado, o Facebook, as redes sociais de cada deputado, você vai fazer propaganda dele. Então, assim, se você quer saber propaganda do deputado, você vai lá no Facebook, né? Que não é ruim, porque dependendo da forma como esse deputado faz, ele apresenta os conteúdos que ele trata, ele está também fazendo propaganda, mas ele também está informando, ele está prestando conta. Então, isso é legal. Mas não ficar só nisso, né? Claro. Procurar ver o desempenho, né? Como é que ele votou tal tema, como é que ele tal...
Outra coisa, como é que esse deputado lida com o dinheiro público? Né? Como é que ele gasta os recursos que estão disponíveis para ele? Aí entra o trabalho do observatório, que é um trabalho bem bastante. Você pode ir lá no portal da transparência. Legal. Você pode ir no portal da transparência e procurar, você pode ir no portal da Assembleia e procurar os gastos dos deputados. Né? Os deputados eles gastam com quê? Com que finalidade? Eles têm uma cota parlamentar para gastar, entendeu? Então, assim, eu acho que uma coisa é acompanhar a atuação política, outra coisa é acompanhar, junto com a atuação política, acompanhar também como é que esse deputado lida com o dinheiro público, né? Tem gastos que são absolutamente necessários para a vida parlamentar, tem determinadas despesas parlamentares, tem outros que não, que poderiam ser bem menores esses gastos, né? Então cada um vai fazer o seu juízo perante aquilo que conhece do direito, da questão administrativa, daquilo que é o bom senso, vai poder fazer o seu juízo de valor para saber se o deputado que essa pessoa votou, ele é uma pessoa que merece de novo receber o seu voto, merece continuar na vida pública servindo ou não, né? Então é uma questão que é bem delicada. Eu costumo cuidar muito com essas coisas. Você acha que a consciência crítica brasileira, de modo geral, está melhorando? Consciência política ou não? Qual que é a tua opinião? Você acha que... Não sei, as pessoas precisam estudar mais. Eu acho que a gente não pode confundir um movimento político um movimento político que, por exemplo, acaba elegendo A ou B em cada eleição, né? Você teve um movimento que elegeu há, sei lá, 12 anos atrás, há 15 anos atrás, um grupo. Foi um movimento que passou pelo país, assim, tal. Hoje você tem um outro movimento que passou, veio, e um movimento muito forte. Só que isso não é acompanhar, né? Você fazer parte da onda não é acompanhar. Sim. E você não pode ter apego é aquela coisa. Político não foi feito para ser de estimação. Né? Ele foi feito. Essa dica dá para juntar com as duas primeiras, hein? Essa também vale ouro. Ele não foi feito. Não é porque você votou. É o meu deputado, é o meu presidente, é o meu governador. Não é porque você votou que esse cara não vai errar. Esse cara vai errar. E ele errando. Justamente você não precisa tem que cobrar, né? Você não precisa destruir ele. Sim, você pode questionar. Você pode criticar. E exatamente porque você votou, né? E mesmo que você não tivesse votado... Não é nem pode, acho que deve, né? Você deve. Exatamente. Cobrar, Só que o que acontece? Como existe uma polarização no Brasil muito forte, é assim, eu não posso criticar, não. Porque se eu criticar, eu vou ser chamado de... vou ser adjetivado como do lado ou de outro, entendeu? Ou comunista. Não posso criticar. Exatamente. Né? Então, assim, eu não posso fazer. Então, assim, as pessoas têm isso, cara. Não, eu vou defender até o fim porque eu votei. Não é assim, não. Se você votou bem intencionado, talvez era a melhor opção que realmente você tinha, só que você tem que aprender também a se comportar como alguém racional. Né? E a hora que você discordar, não tem problema nenhum em dizer que discorda. É isso aí, concordo totalmente. E eu acho que as pessoas têm que ter a maturidade também, deputado, de separar a pessoa da opinião dela. Por exemplo, o que eu vou falar, talvez a pessoa não entenda, acha até meio polêmico. Às vezes, eu sou cristão, você é cristão, nós somos católicos, mas às vezes um ateu ele vai falar a verdade, um católico vai falar mentira. Exatamente. Nós temos também que prestar atenção também na mensagem, não só em quem fala a mensagem, porque eu sou maduro a partir da hora que eu percebo que o meu filho, a quem eu amo, ele erra também. Eu tive um exemplo prático disso que eu nunca vou esquecer na minha vida, que foi, eu tive a graça de pousar na casa do Monsenhor Jonas Abib lá, você já deve ter feito isso também, e eu lembro que a Luzia Santiago falou assim, né, nós almoçando, ela, poxa, Monsenhor, poxa, Padre Jonas, você não vai me defender? Aí o Padre Jonas falou assim, não, Luzia, eu não vou te defender, eu vou defender a verdade. E agora a verdade eu acho que não está com você. E eu nunca vou esquecer essa frase, porque são pessoas que se amam, são pessoas que se gostam demais, né? É praticamente um pai e uma filha ali. Tenho certeza que o amor deles é imenso, mas é a maturidade de uma pessoa de saber separar que não é porque eu amo a pessoa que ela está certa, né? Exatamente. É muito importante isso. Eu acho que... Cara, que exemplo lindo, Daniel, porque é exatamente isso.
Exatamente isso. A gente precisa ter essa maturidade. E falta para o povo brasileiro isso, maturidade, né? É um apego, é um endeusamento, é uma idolatria, né? E Perfeito. essa idolatria nunca vai fazer bem em país, em sistema político nenhum. Isso, seja do lado que for, né, deputado? Concordo Seja do lado que totalmente. for. E para finalizar, eu queria dizer para o pessoal do Papo Católico, eu tenho até um vídeo sobre isso, deputado, que paixão, normalmente, ela cega, sabe? Eu tenho paixão por algo, ou por alguém, por uma instituição, por um time, a paixão cega. O amor não cega, o amor liberta. O amor faz a gente enxergar. Eu amo a minha esposa apesar dos defeitos dela, ela me ama apesar dos meus defeitos. A paixão não, a gente não enxerga defeito, a gente não vê problema, a gente... Paixão, em qualquer lugar, não é bom. Agora, amor sim. Com certeza. Eu vejo os erros, vejo os problemas, corrijo, tenho a correção fraterna, sou corrigido e cresço com isso. Queria agradecer, deputado, vai descansar, que você merece, viu? Merece. Eu vou para outra, eu vou para uma reunião agora. Nossa, mãe, ó, 4 filhos, esposa, vida política, movimento, olha, você tá de parabéns, tá com cabelo preto ainda. Tá. Pô, nem cabelo eu tenho. Não, só dos lados. Mas o que tem tá preto. O meu, olha aí, olha que coisa terrível. Isso aqui é vida comunitária, muito tempo de caridade e aliança. Vai acontecendo isso. Cara, mas parabéns pela pessoa viu? que você é. Parabéns pela figura que você é, muito bom. Obrigado, igualmente. E saiba que eu fui seu eleitor, viu, em 2 ocasiões. Na primeira não, acho que eu não te conhecia, não sabia, mas em 2 ocasiões fui seu eleitor. E que estou sempre rezando para você e que estarei puxando sua orelha se errar. Por favor, me fale, se você discordar ou se você, não, com certeza, de algum motivo, está à disposição e assim, vou ficar muito feliz. Assim, você sabe quando a pessoa gosta da gente, quando a pessoa gosta da gente. Agora tem gente que quer destruir, né? Tem gente que, natural, na verdade... Agora... Quando você recebe aí um cutucãozinho de alguém que você sabe que te gosta, é muito bom. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Até uma próxima. São Francisco proteja sempre vocês e interceda pelo seu mandato. Até uma próxima. Amém. Fica com Deus, deputado. Até uma próxima. Amém. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.